Boa noite, irmãos. Uma alegria que estamos aqui. Obrigado pela presença. Iniciamos, então, informando a todos o trabalho da casa. Sempre fazemos isso, antes das pré-realizações. Nas sextas-feiras, no horário das 19 horas às 20, temos as palestras doutrinárias, versando sobre assuntos da moral espírita cristã. Essa atividade, no momento, será só virtual. Nos domingos, no horário das 9h30 às 11h30, nós temos a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz. Em paralelo, aqui no salão, das 10 horas às 11 horas, ocorre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa atividade é presencial, também virtual. Nas terças-feiras, como hoje, no horário das 17h15 às 18h15, tem, antes desse trabalho, o estudo do Livro dos Espíritos, que é importante participarmos a todos, que nos esclarece muitas coisas. Logo após, no horário das 18h45, que é esse horário, às 19h20, temos o trabalho de preces e irradiações, trabalho também, atividade presencial e também virtual. Então, nós solicitamos a todos que elevem seus pensamentos a Deus e a Jesus, e numa prece de agradecimento ao nosso Pai, que nos permitiu aqui estarmos, pedir, Senhor, aos bons espíritos, às equipes de socorro, que possam estar aqui juntos de nós, para realizar o trabalho de prece e radiações, para que aqueles irmãos necessitados, que aqui vêm, onde nós pensarmos, possamos ser alcançados por a energia de amor e de paz do nosso Divino Mestre Jesus. Em nome de Deus, de Jesus, do Espírito, coordenador desse trabalho, damos por iniciado um trabalho de prece e radiações. E convidamos para a nossa página evangélica a nossa irmã querida Lucila Guterres. Boa noite, meus irmãos. A paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos trabalhar o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o capítulo 98, cujo título é A Prece me Compõe. E é muito bacana que tenha caído logo esse assunto quando eu abri para estudar, para falar para vocês sobre esse tema, porque nós estamos no trabalho de prece e radiações. E o que será que a prece quer dizer, e muito mais do que isso, a prece recompõe? Quando a gente vai falar sobre prece, claro que não tem como a gente não olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, de título Pedi e Obtereis, que é um capítulo que explica para nós o que é a prece, como é que a prece funciona, quais são as maneiras da gente orar. E esse capítulo traz muito claramente para nós que orar é pensar em Deus. É entrar em comunicação com Ele, é nos aproximarmos dEle, é, portanto, conectar-se com Ele, sentindo. Em uma oportunidade, um jornalista perguntou para a Madre Teresa de Calcutá se ela orava. E ela respondeu para ele que sim. E ele pergunta a ela, então, o que a senhora fala para Deus? E ela respondeu, eu não falo nada, eu só o escuto. Então, o jornalista pergunta a ela, e o que Deus te fala? E ela diz, ele não fala nada, eu só escuto. Isso traz para nós esse sentido de que a prece é, portanto, uma questão de postura íntima e não de aspectos exteriores, e sim que o que vale aqui muito mais do que palavras bonitas ou preces compridas é justamente a intenção, o que eu trago no meu coração.
O problema que nós temos da prece é que é comum a gente pedir a Deus para que mude alguma circunstância das nossas vidas. Principalmente se essas circunstâncias que chegam até nós são difíceis, são dolorosas. E se a gente não é atendido, a primeira coisa que a gente pensa é: Deus não me ouviu. Rezar não funciona. E a gente esquece que muitas vezes Deus, muitas vezes não, né? Sempre Deus, como um Pai amoroso que é, Ele vai permitir sim que a gente tome o remédio amargo, se aquilo vai servir para o nosso bem. Esquecendo, portanto, que em realidade, se um problema chega na minha vida, se uma dificuldade, algum desafio chega para mim, é porque esse desafio vem atender alguma necessidade da minha alma. E, portanto, Paulo começa trazendo, aqui nessa fala que o Emmanuel nos trouxe, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então, essa fala está nos Atos, capítulo 4, versículo 31. Como é que é, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos? Então, em realidade, isso é uma alegoria que quer dizer que quando a gente ora, a gente muda de sintonia, muda a nossa vibração. E deixamos o lugar que estamos nos mudando. Que lugar é esse que muitas vezes a gente está? Um lugar de pessimismo, um lugar de revolta, um lugar de abatimento. E com a prece, nós nos elevamos a um patamar de coragem, de força, de entendimento, inclusive com capacidade até de agradecer e conseguir superar aquele desafio e aquela dificuldade que chegou até nós. E, portanto, Emmanuel nos diz o seguinte: na construção simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário cercar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando um leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador, assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Então, se já na matéria, para a gente conseguir fazer um empreendimento, a gente precisa usar o nosso esforço, quanto mais na prece, uma vez que muitos de nós ainda nem hábito de prece temos. E ele continua: na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. Quantos de nós sabemos que às vezes é difícil a gente ter paz doméstica? Quantos de nós sabemos que muitas vezes é difícil manter ideais generosos? Quanto é difícil manter serviços edificantes? Onde vamos encontrar as forças para que a gente consiga nos manter no caminho reto? Na prece. Aqui, Emmanuel nos traz. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão, inclusive da nossa incompreensão. Porque se um irmão já não colabora comigo, muitas vezes a gente não consegue estender a compreensão para ele. E aí, como a gente vai fazer? Prece. Para que a gente tenha paciência, tolerância, compreenda o próximo. E não só em compreensão em relação ao próximo, mas em compreensão em relação às nossas questões, das nossas vidas. Chegou uma dificuldade. Quantos de nós conseguem dizer: ah, não, está tudo bem, a dificuldade chegou? Não, a maioria das pessoas se revoltam, acham que não podia estar acontecendo com ele, comigo, como assim? Então, a própria incompreensão dos desígnios de Deus.
Então, o quanto é importante a prece também para que a gente tenha forças para passar por essas dificuldades. A oração divina é voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal. Então, vejam que é o que dizia Madre Teresa. Ele não me fala nada, eu só o escuto. Eu não falo nada, ele só me escuta. Nem sempre sons articulados na conceituação verbal, é o sentimento. Então, é a minha disposição íntima, é a minha vontade de conexão, não necessariamente necessitando que seja dito. Mas, invariavelmente, é prodigioso o poder espiritual, comunicando emoções, pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. De novo, quando eu oro, eu mudo. Eu não mudo o acontecimento que está tendo na minha vida agora, mas eu mudo como eu vejo esse acontecimento. Eu não mudo a dificuldade que chegou na minha vida, mas eu mudo a minha maneira de encarar a dificuldade, de trabalhar aquela dificuldade dentro de mim para o meu crescimento espiritual. Eu consigo aurir forças, eu consigo aurir compreensão, eu consigo aurir paciência, resignação e assim sucessivamente. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares cedem às sombras e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, no lugar em que se demora com os seus. Mesmo com a incompreensão do outro, eu consigo vencer a dificuldade. Emmanuel termina dizendo o seguinte para nós: a prece tecida de inquietação e angústia não pode se distanciar dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. E olha o que ele diz: de quem prefere, escolhemos a aflição ou se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Ou seja, a mudança ocorre em nós. Meus irmãos, eu quero terminar essa fala lembrando que muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, é difícil inclusive a gente orar. A gente pensa, vou orar, e a cabeça da gente fica. E às vezes a gente não consegue se concentrar para fazer uma oração mais comprida. Não é necessário nada disso. Lembrem-se, pode ser uma prece muito curta, desde que seja com sentimento. Jesus me ajuda. Meu anjo da guarda me ajuda. Isso, por si só, com sentimento, com coração, já é uma prece e que nos ajuda muitas vezes a nos tirar desse lugar de aflição para que a gente possa efetivamente olhar o desafio com outros olhos. Que fique para a nossa meditação, meus irmãos. Ao iniciarmos essa sessão de prece e radiações, convidamos irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai para que nos conceda sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos,
e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta essa sessão de preces e radiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos nesse momento os entes queridos que retornam ao plano espiritual depois de cumprir mais uma etapa da vida no plano carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e felicita. Desejaram-nos tais agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que esse pensamento seja, depois, de conformação, de entendimento e resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, a renovarmos, com acréscimo de afeição e de alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver um clima de compreensão e de fé em nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em que nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai Santíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei do retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitos ao erro e sofrimento das advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e de amor, nós pedimos: envia os nossos enfermos no socorro de teus amorosos mensageiros. Faz com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, nesse instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão de nossos guias, a corrente e benefício de nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dá a luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao alvo o amparo. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos nos braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos a ti. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e humildade, e faremos de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sobre o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remansos pacíficos onde as almas a fim desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e de harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação. Na família carnal, e muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos, também, Pai, que cada mente é citada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes. Atrai companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consente que semeemos amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permite que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo, que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa.
na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágio de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto,
tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.